Muchas gracias a la gente que se está conectando. Bueno, pues vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Muchísimas gracias por compartir, por acompañarnos el día de hoy a esta sesión de límites máximos de residuos. Mi nombre es Viviana Rodríguez, soy coordinadora de la Comisión Cuidagro y bueno, estaré apoyando a la panelista que nos acompaña el día de hoy. El tema que presentaremos pues ha sido coordinado y apoyado con el equipo de BACF, que es una empresa asociada a PROCID, a quienes agradecemos muchísimo todas las facilidades que nos han brindado para hacer posible esta sesión. Antes de iniciar, haré algunas recomendaciones para llevar mejor la sesión. La ponente hará su presentación y al final podremos revisar las preguntas que vayan teniendo durante la sesión. Para ello está disponible el chat donde ustedes pueden plantear todas sus preguntas y con mucho gusto al final de la sesión las podremos responder. También para las personas que deseen una constancia de participación, les ofrecemos la posibilidad de hacer una evaluación muy corta, muy sencilla sobre el tema que vamos a abordar. La liga la voy a compartir también al final de la sesión para que todos la puedan tener y contestar en el transcurso del día de hoy. Posteriormente, yo enviaré esta constancia a sus correos electrónicos. Es muy importante que registren su nombre completo, como quieren que aparezca en su constancia, y también que escriban correctamente su correo electrónico. Y bueno, pues también les compartiremos la grabación de la sesión para posteriores consultas. Y bueno, pues a continuación tengo el gusto de presentar a nuestra panelista del día de hoy, la química Bianca Jones, a quien se conecta con nosotros desde Brasil. Muchísimas gracias, Bianca, por el tiempo, por la disposición y la paciencia para estar el día de hoy con nosotros. Haré una breve reseña de la experiencia que tiene ella. Ella es química por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ella cuenta con 20 años de experiencia en el área de residuos de plaguicidas. Actualmente es gerente de seguridad del consumidor en BACF en Brasil, donde desarrolla las proposiciones de límites máximos de residuos, de tolerancias de importación y la evaluación de riesgo en la dieta. Ella participa en la plataforma global en el área de seguridad del consumidor junto a expertos de Alemania y Estados Unidos. Bianca, nuevamente, muchas gracias por el tiempo y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Sí, Viviana, yo te agradezco por la invitación de estar acá. Es con mucho gusto que estoy acá para hablar de este tema que, como dijo, trabajo hace 20 años, entonces es algo que está muy presente en mi vida hace algún tiempo. Muy bien. Sí, acá é o conceito general, um spoiler de como os límites Sí. são determinados, pero acá em Basque trabalhamos em uma empresa que hace produtos para a agricultura. Estes produtos têm por objetivo controlar os plaguicidas, as enfermidades da agricultura. E para isso há, claro, que haver uma dose que pueda controlar as enfermidades. Essas doses, claro, é estudiada acá, pero estas doses também podem deixar resíduos em los alimentos. E estes resíduos têm que ser legalizados. A legalização é o registro destes produtos, a legalização destes resíduos é o que chamamos de límites máximos de resíduos. Pero não é só conhecer os resíduos, pero que temos que provar que são seguros, né? Não podemos ter resíduos que não sejam seguros para os consumidores afinal. Então, a prueba da segurança destes resíduos em los alimentos é o que chamamos de avaliação de riesgo em la dieta. Então, os limites máximos de resíduo são dependentes das práticas agrícolas, das doses que são indicadas nas etiquetas de produto. Pode haver diferenças de países para países devido a los alvos, a las enfermidades para que aquele produto se aplica. As enfermidades podem ser diferentes entre regiones. A pressão da enfermidade também pode ser diferente, que pode também exigir que as boas práticas agrícolas sejam diferentes entre os países,
pero que determina os límites em cada país seria a prática agrícola. Pero esta prática agrícola só pode ser legalizada se estes resíduos são seguros para a população consumidora ao final. ¿Está bien? Então, acá vou talvez falar algumas vezes de buenas práticas agrícolas, pero se entenda por buenas práticas agrícolas as instruções em las etiquetas de los produtos. Então, na renda, né, que é o limite máximo de resíduo, para que sirve e como se determina, vamos falar. Sobre os estudos de resíduos supervisados, que são os estudos donde elegimos os limites máximos de resíduo, ou melhor, calculamos os limites máximos de resíduos e testamos a susceptibilidade toxicológica para que estes limites possam ser legalizados. Então, que é o limite máximo de resíduo, para que sirve e como se determina? Bem, limite máximo de resíduo é o nível oficialmente permitido em um alimento depois do uso de produtos agrícolas de acordo com as buenas práticas agrícolas. Então, uma vez que a etiqueta do produto é estabelecida, é conhecida, é testada, há que se fazer estudos de resíduos, onde podamos conhecer a situação de resíduo que pode ter um alimento depois que esta etiqueta é registrada. Então, necessitamos conhecer estes resíduos remanescentes em los alimentos. E, então, acá é importante já ter em conta que quando testamos, não testamos a quantidade máxima de resíduo que pode haver em um alimento para que seja seguro, mas testamos se aquela que está indicada em la etiqueta é segura. Isso espero que vai quedar mais claro em minha apresentação e nas próximas diapositivas. Então, por que os limites são importantes? Porque os produtos podem deixar resíduos, os resíduos em los alimentos são regulamentados por los limites máximos de resíduo, e na verdade, é um parâmetro para que as autoridades possam verificar se o uso de los produtos está sendo feito da forma correta. Então, como as autoridades podem saber se os produtores estão utilizando o produto de acordo com a etiqueta? Por los limites máximos de resíduo, por los resíduos que têm que estar por embaixo de los limites máximos de resíduos. E eles são também a referência internacional, porque pode haver, é muito comum, haver limites máximos de resíduos diferentes entre os países, e os limites são a referência internacional de comércio. Então, se um país quer exportar algum cultivo para outro país, é necessário que os limites de país importador sejam obedecidos, sejam também respeitados, para que pueda haver uma importação por o país importador. Bem, e como se determina? Como digo, há uma situação de etiqueta de produto, em que geralmente há uma farra de uso, então, de 1 a 3 aplicações, de doses de 1 a 2 litros, de período de cosecha mínimo de 10 dias, acá um exemplo. Então, toda a situação mais crítica da etiqueta, temos que reproduzir no estudo de resíduo com esta situação mais crítica. Então, se na etiqueta há 1 a 3 aplicações, o produtor pode fazer 3 aplicações. Então, conduzimos os estudos com 3 aplicações. Se a dose é de 1 a 2 litros, os produtores podem utilizar 2 litros, dependendo do alvo, dependendo da pressão da enfermidade. Então, fazemos 3 aplicações de 2 litros. Então, toda a situação mais crítica da etiqueta, reproduzimos o estudo em campo. Tá? E aí, acá, então, os resultados de resíduos
genera os limites máximos de resíduo. Então, se temos práticas agrícolas diferentes, isto genera resíduos diferentes, que também genera limites máximos de resíduos diferentes. Então, é o primeiro ponto para entender porque muitas vezes, por que um país adota um limite máximo de resíduo, outro país adota outro. Primeiro, porque pode ter uma prática agrícola muito diferente, então, os limites são de acordo com a prática do país. Bem, as empresas registrantes conduzem os estudos de resíduos. Então, claro, temos acesso a los dados de resíduos, né? Evaluamos os dados e hacemos proposições para as autoridades. Pero a responsabilidade do estabelecimento é da autoridade. Então, muitas vezes hacemos proposições, pode as autoridades concordar ou não, né? Pode acatar nossa proposição, pode não, pode, né, pensar que seja outro. Às vezes há consultas públicas, generalmente, né, que nos dá a oportunidade de, muitas vezes, argumentar tecnicamente algum ponto, mas a responsabilidade do estabelecimento é da autoridade. E os limites podem ser estabelecidos de três formas, né? Os nacionais, há países em que há uma legislação local que estabelece os limites máximos de resíduos. Então, México, por exemplo, agora é um país que há um documento desde 2018 que começou a autoridade mexicana a estabelecer os limites máximos de resíduos nacionais. Há o Códex, que é a Organização Mundial da Saúde e a FAO de Agricultura, que não é um país, não é, né, é um conjunto de normas, né, para alimentos no mundo, com a intenção de garantizar a segurança de alimentos e também da qualidade dos alimentos em todo o mundo. Então, é um conjunto de normas que tem expertos de várias partes do mundo, de outras autoridades, muitas vezes, que evaluam os dossiês, os processos que são enviados para o Códex e estabelece limites máximos de resíduos a nível internacional. Então, vou falar mais à frente como se hace Códex, pero, em teoria, os limites máximos de resíduo de Códex poderiam ser utilizados por todo o mundo, porque considera os consumos dos diferentes regiões. E há os limites máximos de resíduos internacionais, que algumas autoridades têm um processo claro, bem estabelecido, e que necessita muitas vezes quando temos uma situação de um país exportador que tem um limite máximo de resíduo que é maior que em um país importador e que necessita que este país importador evalue se o limite máximo de resíduo internacional deste país pode ser aceitado allá, não tenha nenhum problema de consumo, de risco para a população do país importador. Então, há três, quatro casos em que se hace as tolerâncias de importação, quando não se tem o registro do produto em aquele país, quando se tem o registro do produto, pero não há para aquele cultivo um limite máximo de resíduo estabelecido, ou quando o limite máximo de resíduo de país importador é menor que país exportador. Pero isso não é possível para todos os países, porque há muitos países que não têm uma legislação de tolerância de importação estabelecida. Então, acá, Estados Unidos, Europa,
Japão, alguns países pero no todos. Então, acá uma situação, né, acá bem brasileira, pero é uma coisa que ocorre com todos os países da América Latina, de ter um cultivo que seja muito exportado por este país e que tenha um limite máximo de resíduo que é maior que todos os outros países, ou que não todos, pero para os países que se deseja exportar. Em este caso, um limite máximo de resíduo, acá considerando que este café está sendo exportado de Brasil. O exportador, considerando todos os limites máximos de resíduos em um mundo, não pode exportar em esta situação. Não pode, não é sequer aceitado em outros países. Tá? Como digo, não são todos os países que há um processo claro de tolerância de importação. Então, acá em NAFTA, né, Canadá, Estados Unidos, Europa, alguns países de Ásia, Austrália, há processo. Acá em China, é um momento que estão se discutindo, se estabelecendo um processo de tolerância, pero na maioria do globo, aún não há um processo claro de tolerância de importação. Bem, acá sobre Codex, como falava, é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e da Organização Mundial da Saúde. Então, muitos, né, 187 países membros, mais 238 observadores, com o objetivo de proteger a saúde dos consumidores e garantizar práticas leais de comércio entre os países, promover a coordenação mundial das normas alimentares, desarrollar estándares internacionais de aplicação voluntária. Então, acá aplicação voluntária porque as empresas de A&D se candidatam à apresentação de seus processos, de seu registro. É claro que também, dependendo da importância do ativo, do ingrediente ativo, o próprio Codex entra em contato, né, requer que quizá dados sejam apresentados, pero não é uma coisa, pero é voluntário, não é uma coisa obrigatória que as empresas apresentem os dados para a Codex. Pero há o interesse porque é importante, é muito bueno porque que tenha limites máximos em Codex e que pueda ser utilizado principalmente por os países que não têm uma legislação nacional. Então, acá, nesta primeira parte, né, minhas mensagens principais é que o limite máximo de resíduo é a quantidade de resíduos de plaguicidas permitidos em cada cultivo tratado. São derivados dos dados de resíduos obtenidos a partir do caso mais crítico descrito na etiqueta do produto. Diferentes práticas agrícolas generam diferentes quantidades de resíduos. Para cada conjunto ativo e cultivo, há um LMR. O LMR é o nível de resíduo que desencadena ações de cumprimento, é decir, se os resíduos se encontram por cima do limite máximo de resíduo, o produto pode estar sujeito a embargo por parte do governo. Há muitos governos que não embargam acá, por exemplo, em Brasil, há programas de monitoreio que são mais para educar os produtores, entender quais são os problemas e fazer programas de treinamento destes produtores para que este tipo de problema não ocorra. Não exatamente um embargo, mas quando estamos falando de exportações, aí sim, há países que, e mesmo acá em Brasil, quando estamos falando de importações, pode ter situações de rechaço, de não se aceitar a produção devido aos limites máximos de resíduo. E os solicitantes de registro propõem os limites, pero os reguladores que estabelecem. Então, falando agora um pouco mais sobre como são os estudos supervisados, o objetivo é determinar a magnitude dos resíduos de plaguicidas em produtos agrícolas crudos, incluídos os alimentos. Então, fazemos uma investigação em campo, em condições de campo, que é na reprodução do que o produtor faz em campo, considerando, como digo, a situação mais crítica da etiqueta.
Hacemos avaliação de várias partes das plantas, muitas vezes, e então temos o conhecimento de como o resíduo se comporta em la planta. Que vimos que muitas das vezes os produtos são aplicados antes de los frutos serem formados ou são aplicados sobre as hojas. Então, muitas vezes temos dados de resíduos que mostram resíduos se quedam mais em outras partes da planta do que as partes comestíveis por nós. Então, é interessante também ter esta visão de como o resíduo se comporta em la planta. Estes dados de resíduos se utilizam para estabelecer os limites máximos de resíduo e também se utilizam para garantizar a segurança ao consumidor. Então, temos que, como digo, ter conhecimento dos resíduos que se podem ter para chequear se os consumidores estão seguros com esta situação, né, com esta realidade de resíduo. Importante que todos os estudos tenham boas práticas de laboratório, que garantiza toda a traçabilidade ao estudo. Então, isso é muito importante, porque muitas das vezes que necessitamos evaluar resultado de resíduo, é importante ter todo o conhecimento do que exatamente ocorreu por lo processo, para entender por que resultado, por exemplo, tão diferente de outros ensaios. Hacemos vários ensaios, e dificilmente um ensaio tem resultado igual a outro. Muitas vezes há uma variação de resíduo, mas há, às vezes, né, com um pouco de experiência, há, às vezes, variações que são muito elevadas ou muito maiores do que as esperadas. Então, em estes casos, ter uma traçabilidade de todo o estudo pode nos dar a condição de entender por que, quizá, um ensaio tuvo resultado maior, muito maior que outros. Eu tenho um exemplo muito emblemático que houve quando estávamos analisando coliflores, era para um registro em Europa, e analisamos coliflores, e dos ensaios teria resultados de resíduo muito maiores que os outros. E então, não era uma coisa comum, reevaluamos, reanalisamos as muestras, os resultados foram repetidos, então fomos em los cadernos de campo, entender o que ocorreu em campo, que pudiera dar uma explicação daquele resultado. E o que houve é que todo teria sido hecho corretamente, pero o desenvolvimento do cultivo foi diferente, e em dos ensaios foi mais rápido que os outros. Então, o que ocorreu é que na última aplicação do produto, só em um ensaio, as coliflores já estavam abertas. E nos outros ensaios, os coliflores estavam cerrados. Então, podemos entender que se a aplicação é hecha com as coliflores cerradas ou abertas, era uma grande diferença de los resíduos ao final. Então, aí na etiqueta, na etiqueta, para não considerar este resultado de resíduo tão grande, em la etiqueta que a última aplicação não poderia ser hecha, nenhuma aplicação poderia ser hecha com as hojas abertas. Então, é uma situação que só quando tem traçabilidade de todo o estudo pode mirar, pode observar este tipo de situação. Bem, os ensaios são realizados localmente em alguns países do mundo exigem ensaios locais. Às vezes exigem ensaios locais, mas também exigem ensaios, aceita ensaios internacionais. Então, acá, hablando um pouco mais de América Latina, em Brasil e Argentina, são necessários ensaios locais para registro do produto, pero mais recente, em México, aceita ensaios internacionais, pero é possível, se não há ensaios internacionais disponíveis, que se haga ensaios locais,
E agora em Colômbia também há uma resolução muito recente de este ano que também aceita ensaios internacionais, pero se não há que se haga ensaios nacionais. E por que se aceita ensaios internacionais? Porque temos registro de alguns produtos ao longo destes anos, então, muitos dados de resíduos foram generados ao longo deste tempo. E que se pode mirar é que há uma variabilidade entre os ensaios de um mesmo estudo. E por quê? Porque há muitas situações de la natureza que não temos controle. Então, imagina que conduzco um ensaio em um ano que llueve muito. Em outro ano, não há lluvias. Então, há uma tendência de ter resíduos maiores em este caso. Então, por mais que tentamos ter todas as situações consideradas em los estudos de resíduo, simplesmente não conseguimos, porque são situações da natureza que não temos o controle. Então, se viu que a variabilidade entre ensaios de um mesmo estudo não era maior que a variabilidade de estudos quando comparamos com estudos de outras regiões. E que isso representava, então, que é possivelmente possível, que é perfeitamente possível que se utilize estudos de resíduos de outras regiões e os dados de resíduo para estabelecer limites máximos de resíduo em sua região, desde que a prática agrícola em que aquele estudo de resíduo foi conduzido, foi performado, esteja de acordo com a indicação da etiqueta em seu país. Então, agora, por exemplo, isso que está na norma de México, é possível que apresente estudos de resíduo de outros países ou limites máximos de resíduo de outros países que estejam de acordo com as práticas agrícolas que se deseja registrar em o país. E utilizar estes dados para se estabelecer o limite máximo de resíduo local. E agora, em Colômbia, estamos tendo a mesma situação. Então, em um estudo de resíduo, conduzido de acordo com as boas práticas de laboratório, temos toda a preparação do produto, a aplicação e condução na fase de campo. Como digo, reproduzimos o que o produtor faz em o campo, coletamos, identificamos as muestras, congelamos, as amostras são congeladas para envio ao laboratório e se mantêm congeladas hasta a análise a menos 20 graus Celsius. E por quê? Acá, quando hacemos isso, estamos considerando dado de resíduo que estava em la manzana, por exemplo, em momento de la cosecha. Porque depois da cosecha, hasta que chegue a um mercado, a uma tienda, pode ter degradação de ativo. Então, hacemos a situação mais crítica, considerando na pessoa que cosechou a manzana e comeu em aquele momento. Então, qual seriam os resíduos em esta situação? E hacemos estudos que comprovem que mantendo as muestras a menos 20 graus Celsius por 1 ano ou 2 anos, não há degradação de los resíduos ou não há degradação apreciável. Há uma degradação que dentro de máximo 10% é considerada aceitável para que podamos aceitar essa condição. Então, acá, se apliquei um produto que há mais de um ingrediente ativo em campo, tenho mais de um ingrediente ativo que evaluo em laboratório, então, posso ter limites máximos de resíduos em um mesmo cultivo que utilizou um produto, pero este produto tem concentrações diferentes de los ingredientes ativos, então, resíduos diferentes de cada um deles. E hacemos também a curva de degradação
que é cosechas em diferentes intervalos de tempo, para que podamos também avaliar a degradação do produto em função do tempo. Isso também nos dá informações importantes e podemos, muitas vezes, elegir um intervalo de cosecha de acordo com os resultados de resíduos, por exemplo. Então, estas muestras vão para um laboratório, onde hacemos a extração do ingrediente ativo, a purificação e a quantificação em equipamentos que podem quantificar, né, partes por milhões, parte por bilhões e parte por trilhões. São quantidades muito pequenas. Todos estes os informes, informes são mantenidos em arquivos que são controlados, que contra a água, contra o fogo. Estes registros são mantenidos hasta 20 anos depois do registro do produto ou hasta depois que salga de mercado. Então, para que tenhas ideia de que significa, né, ppm, parte por milhões, parte por bilhões e parte por trilhões, né, um ppm significa 2 gotas, né, 2 gotas de algum líquido em um barril de 100 litros, e são estas quantidades que quantificamos de resíduo em los alimentos. Hasta um ppb, que representa 50 gotas em uma piscina olímpica, ou hasta um ppt, uma nota, né, em efetivo, em 1 trilhão de outras. Então, são quantidades realmente muito pequenas. E temos sensibilidade, né, equipamentos que podem fazer essas leituras. Então, acá, os mensajes principais de los estudios são que eles permitem a avaliação da quantidade de resíduos remanente em los alimentos, utilizando-se a condição mais crítica descrita na etiqueta. São capazes de identificar quantidades muito pequenas do ingrediente ativo, em la ordem de parte por milhões, bilhões e hasta parte por trilhões. Estudos de resíduos permitem a avaliação da degradação do produto em função do tempo, por las curvas de degradação. Por el conceito de zona global, se pode utilizar estudos de resíduos de diferentes partes do mundo, desde que a prática agrícola esteja coberta por estes estudos. Se conduz os estudos de resíduos de acordo com as boas práticas de laboratório, que garantiza toda a traçabilidade do procedimento. Tá? E através dos estudos de resíduos que os limites são determinados. Tá? E aí, para que sejam determinados, uma vez que conhecemos os resíduos que podem ser generados, ser derrados, de acordo com a prática agrícola, necessitamos conhecer se estes resíduos podem, né, ser um problema de saúde para a população. Então, só um minuto para beber um pouquinho de água. Então, acá um exemplo, considere que temos manzanas, hacemos alguns ensaios, o número de ensaios pode ter diferença de um país para outro, pero hacemos alguns ensaios e pode haver uma diferença relativamente grande, acá um exemplo que poderia ser real, de diferença de resíduos encontrados em los ensaios. Então, acá temos uma situação que o maior resíduo foi 1,5, pero o limite máximo de resíduo, como hacemos, né, o método estadístico que utilizamos seria 3. E puedes me perguntar, pero por que 3? Se o maior resíduo é 1,5, pode hasta não ter resíduo. Pero, como digo, por mais que não temos o controle de todas as situações da natureza. Então, quando hacemos os estudos de resíduos, garantizamos que a situação mais crítica foi considerada, que foi realmente considerada em aquele momento. Exemplo, hago estudos em anos que llovem muito. E depois tenho o registro do produto, pero depois há um período de
de poucas lluvias e o resíduo pode ser maior. Então, o limite máximo de resíduo tem que dar uma margem de segurança para que o produtor que usou o produto corretamente não seja penalizado injustamente. Então, acá é considerando que, haciendo um tratamento estatístico de los dados, temos uma margem de segurança para que o produtor pueda utilizar o produto com segurança, não seja penalizado. Pero, em la realidade, temos um limite máximo de resíduo, pero uma realidade de resíduos, generalmente, muito menor que o limite máximo de resíduo. Há situações, claro, que pode ter resíduos acá, por isso é estimado como 3, pero a realidade da maioria dos resíduos vão estar muito abaixo dos limites máximos de resíduo. Né? E então, é como, né, chegamos a este resultado. Utilizamos um método estatístico. Este método, hasta pouco tempo, não havia um método harmonizado entre todos os países. Cada um aplicava um método estatístico com algumas diferenças. Então, mais e mais, este modelo da OECD está sendo harmonizado por os países. E acá, este modelo, né, se juntou alguns especialistas, expertos em um assunto, para estimar como que esta calculadora haria este cálculo. Então, a calculadora é muito fácil de utilizar, porque simplesmente você coloca acá os dados de resíduos, então é de fácil uso, não requer profundo conhecimento. E acá, uma vez tendo os resultados, a calculadora hace 3 diferentes cálculos, que é considerar o maior resíduo, que é considerar a média mais 4 vezes o desvio padrão, não sei como se habla em espanhol exatamente, standard deviation, e ou um fator de sensoriamento que a calculadora hace, vezes 3 vezes a média. Então, você genera 3 resultados diferentes. De estes 3 resultados diferentes, a calculadora sempre considera o maior e arredonda este resultado maior. Então, acá, né, por os 3 cálculos diferentes, acá são aqueles resultados de manzana que falei na outra diapositiva. Maior resíduo 1,5, haciendo os cálculos 2,9 ou 1,6, a calculadora diz, então, que o limite deveria ser 2,9 e arredonda para 3. Tá? Este hoje é o método mais utilizado na maioria dos países e também usado por Codex, por OECD. Tá? E como sabemos, então, se este resíduo pode ser um problema para a sociedade? E a base de qualquer molécula, de qualquer composto, de qualquer alimento, de todo, né? A diferença entre que te hace bem ou que te hace mal, que te cura ou que te mata, ou que não te hace nada, é a dose, né? Para todos as substâncias, há uma dose que podemos trabalhar, que não é um veneno, porque, enfim, a dose é muito baixa. Então, os produtos, por exemplo, que podem ser utilizados para te curar como remédios, né, podem também ser usados para se matar se usa uma dose não apropriada. Então, isto, né, quem dijo no sou eu, pero o físico, médico e físico suíço do siglo XVI, Paracelsus, que já viu ali a diferença entre um veneno e um remédio é a dose. E basado nisso, que é a avaliação de riesgo, né? Riesgo é a probabilidade que um peligro ocorra. Então, é a exposição, a relação de exposição a este peligro. Então, acá um exemplo, né? Um leão por si só é um peligro? Mas, claro, se encontra um leão, né? Eu acá, leão ali, com hambre, né? É um peligro mortal.
pero estou exposta ao leão, né, todo leão, há muitos leões, né, em outras regiões, eu acá não sinto que leão, aunque seja um peligro, a mim não representa um risco, porque não estou exposta a ele. Pero se vou a um safari, já, né, aumento a minha exposição. Claro que allá também há todos, né, estou dentro de um carro, há toda uma situação, pero aí já estamos aumentando a exposição. Pero se vou a um zoológico, né, este leão está lá em uma jaula, não sei como digo, é uma exposição peligrosa, há um risco muito baixo, tão baixo que levam seus filhos, que vai ao zoológico, que vai a ver leão. Então, como controlamos, né, o risco é a administração da exposição e assim controlamos, né, modificamos o peligro, sim? Modificamos o riesgo na realidade. Então, esse conceito da avaliação do riesgo na dieta, né, temos que conhecer o peligro, e acá o peligro são as substâncias, né, que utilizamos em estes produtos, e necessitamos entender como estas substâncias podem agir, o que podem fazer com nós outros. Este é o peligro. Então, o peligro é determinado por estudos toxicológicos que hacemos acá para entender que quantidades de produto hace quais males em las espécies. E a exposição é dada por los resíduos que se podem quedar-se em los alimentos e o quanto comemos de estes alimentos, tá? Então, como digo, há estudos de los aspectos toxicológicos, estudos de larga duração e de média duração, de curta duração, são os subcrônicos, pero não estudos que cheguem a doses que matem os animais, pero conhecer doses que são utilizadas em los animais e que nenhum efeito adverso é observado. Então, são estudados ratones, coelhos e perros. Há estudos diferentes, então, a menor dose que foi encontrada de todos os estudos se considera para parâmetro toxicológico para avaliação do risco na dieta. Então, acá também há estudos de longa duração, decimos por 2 anos, por exemplo, em ratones, e às vezes por mais de uma geração, até com seus filhos, para entender como é o comportamento da molécula. E adicionamos a esta quantidade que nenhum efeito adverso foi encontrado nos animais, adicionamos fatores adicionais de segurança, que são para considerar as diferenças entre os ratones e nós outros, e mesmo a diferença entre nós outros, né, entre a espécie. Então, acá se queda um pouco mais claro. Considere que um grupo de ratones são estudados, diferentes estudos, e são estudados com diferentes doses que permita que conozcamos a maior dose que nenhum efeito foi observado em los animais. Então, esta dose em que nenhum efeito adverso foi observado em los animais são reduzidas 100 vezes para considerar para nós outros humanos. Então, se estamos falando que 10 miligramas do produto em ratones não foi observado nenhum efeito adverso, para nós outros vamos considerar 0,1 como a dose máxima. Então, acá é uma margem de segurança muito grande. E acá também estamos considerando que o mínimo é 100 a diferença. Podemos
dependendo, às vezes, não se mira efeito em esta dose, pero quando se mira, o efeito é muito agressivo, então pode-se ter fatores adicionais em estes casos. Ou também a qualidade do estudo pode não ter sido considerada muito boa, então as autoridades também podem, ou mesmo as empresas podem proponer, ter fatores adicionais para se ter este parâmetro para os humanos, sim? Então, este parâmetro para os humanos, tá? Esta dose que nenhum efeito adverso é encontrado nos animais, chamamos de NOAEL, acá em inglês, de Non-Observed Adverse Effect Level. E os parâmetros para os humanos é o que chamamos de ADI, em inglês também, que é Acceptable Daily Intake, que seria a ingestão diária aceitável. Em caso de avaliação crônica, que vou explicar, e de avaliação aguda, a dose de referência aguda, que é a Acute Reference Dose, no inglês também. Então, outro dado que necessitamos são os dados de consumo. Há países que têm uma encuesta nacional de los dados de consumo de las pessoas, mas não são todos os países que têm. Então, o Codex utiliza a disponibilidade, na verdade, de los alimentos. Então, se agrupa por grupos, né? Considera-se uma dieta acá mais parecida, de acordo com estes grupos, são 17 grupos ao todo. E acá se considera a disponibilidade, porque se considera a quantidade que se produz em aquele país, mais a quantidade que importa, menos a quantidade que vai para a basura, que não se aproveita, e também a quantidade que se exporta. Então, acá que se exporta. Então, acá tem uma quantidade de disponibilidade dos alimentos, e a partir dessa disponibilidade se usa como dados de consumo, considerando que aquilo todo vai ser consumido por todos ali em o país. Então, esta relação de resíduos, né, de los estudos de resíduos versus o consumo, que acá, em caso de Codex, se usa a disponibilidade de cada alimento, esta relação não pode ser maior que os parâmetros toxicológicos. Então, acá um exemplo com manzanas, considerando que manzanas é o consumo médio em uma encuesta, de acordo com as respostas das pessoas, o consumo médio é de 80 gramas de manzana por dia. Acá é o consumo médio porque, generalmente, as pessoas não comem manzana todos os dias, mas às vezes, quando comem, também podem comer um pouco mais. Então, considerando que acá comem 80 gramas de manzana todos os dias, por todos os dias de subida. Em uma situação como essa, e acá, os resíduos de manzana foi 0,2. Então, qual é a exposição acá? 0,016, tá? Acá, mire que estamos considerando o resíduo de 0,2 e estamos considerando que come 80 gramas todos os dias. Então, estamos considerando que come manzana todos os dias e que o resíduo de todas as manzanas que comem daquele ativo tem este resíduo, 0,2. Já é uma situação muito conservadora, porque como vimos os dados de resíduo, os resíduos variam, né? Aquele resultado de 0,15, houve resultados que não foi encontrado resíduo. E lá é uma situação que o produtor utilizou a condição mais crítica. Então, em toda subida, vai comer manzanas que o produtor usou aquele produto e a condição mais crítica, e só comeu as manzanas que estavam mais contaminadas. Então, acá é um outro exemplo de como conservador, de como há margem de segurança nos cálculos hechos. Então, né, acá, a exposição é 0,016, e imagina que a ida de los dados toxicológicos era 0,03 por quilograma de peso corpóreo, então consideramos que
generalmente, né, la média se utiliza que la poblação tem 60 quilos, então, o máximo que poderíamos ter acá era de 1,80 e 0,016 representa 0,9 de 1,80. Então, uma quantidade muito abaixo do que se espera ter, nem que se espera ter, porque mesmo em 1,80 não se espera ter efeitos observados, efeitos adversos observados, mas consideramos, claro, doses seguras, né? Não vamos considerar uma dose que esse efeito é observado. Então, hacemos isso para todos os cultivos de la cesta e vamos fazendo isso hasta que todos os cultivos não podem passar a 100% de este valor, né? Todas não podem somar e ultrapassar acá. Há países, por exemplo, em Brasil, que considera que não pode passar 80%, porque considera que pode ter resíduos em outras como água ou como matrizes animais que hoje não hacemos a avaliação. Então, há algumas diferenças, pode haver diferenças, pero que é certo é que não pode passar de 100% de este valor que foi encontrado para aquele ingrediente ativo, tá? Então, como digo, hacemos isso para todo. Acá é um exemplo de exposição crônica. Então, na exposição crônica, consideramos que hace parte de su prato, de sua alimentação diária, e que pode comer todos esses alimentos por toda a sua vida. Então, consideramos que a soma de todos não pode passar de 100%. Pero também hacemos nem todos os países, pero há países também que já fazem a avaliação aguda, que é uma avaliação que considera que dia pode ter comer de um alimento, comer mais de um alimento em aquele dia, e então considera uma situação de exposição a curto prazo, que aí são aquelas doses de referência aguda que são também de estudos de curto prazo. Então, em uma situação de curto prazo, geralmente 24 horas, quais são, em estas encuestas, que as pessoas decidiram que comeram, né, consideramos o 97,5 percentil, que são consumos maiores que a normalidade. E em estes consumos maiores, é um risco também para a população, né, em estes casos, então, fazemos a avaliação aguda. Tá? Então, por que os limites são seguros? Bem, temos estudos de resíduos, temos os estudos toxicológicos. Acá estamos falando de estudos que são feitos por as empresas que registram este produto. Os dados de consumo temos de encuestas nacionais, de autoridades, nós não produzimos os dados. E então, acá, os resíduos, temos a estimativa de resíduos com a BPA mais crítica. E na toxicologia, temos, então, a estimativa do parâmetro toxicológico que vamos usar. Se hacemos uma avaliação de risco e os resultados de toxicologia e exposição estão compatíveis com os níveis de resíduo, podemos proponer os limites de resíduo. Pero, se a exposição mostra que há risco, porque essa exposição pode ser maior que os dados de toxicologia, não há registro. Não podemos registrar esse limite máximo de resíduo. Então, o que fazem? Ou há que elegir quais são os cultivos que vão para a etiqueta, ou há que refinar a avaliação, é possível, porque, como digo, consideramos que como o limite máximo de resíduo é estimado, é um ponto importante. O alimento é cosechado, e da forma como é cosechado, né, hacemos uma preparação, uma homogeneização, pero é evaluado. Não se tira a cáscara,
não se lava o alimento, limite máximo de resíduo é estimado como o alimento é comercializado. E por quê? Imagina que os laboratórios estão recebendo para saber se produzir alimento está ok ou não, e que tem que tirar cáscara, e cada laboratório tira cáscara de uma forma diferente. Então, é a maneira que o produto é comercializado. Pero, os produtos não são ingeridos na mesma forma que são comercializados. Então, muitos lavamos antes os alimentos, alguns alimentos não comemos a cáscara, alguns alimentos não comemos da forma cruda. Então, se há dados que nós temos que mostram que podemos ter resíduos muito menores em estas situações, podemos argumentar que na realidade, a exposição das pessoas não são os limites máximos de resíduo, mas são os resíduos que estão que foram encontrados na maioria dos ensaios, porque recuerda que o limite máximo de resíduo é muitas vezes 2 vezes o maior resíduo. Então, não vai se alimentar por toda a subida com alimentos que só que queda com este limite, com este resíduo tão alto. Creio que é mais fácil ganhar na loteria do que elegir toda a subida só as manzanas que estão com os resíduos mais altos, né? Muito probabilidade muito baja. Então, é possível refinar em este caso, se as empresas têm dados para refinar, dados que mostrem que, quais são os resíduos mais esperados neste caso. Ou cambiar a boa prática agrícola. Muitas vezes, a farra de práticas agrícolas também se devem aos tipos de alvos, de targets que têm as etiquetas. Então, a empresa, às vezes, tem que sacar algum target, ou considerar uma pressão menor da enfermidade, pero tem que cambiar a boa prática agrícola. Então, um limite máximo de resíduos, se existe, é porque é seguro. É porque foi feito avaliações que mostram que aquele limite máximo de resíduo não representa um risco apreciável para a população. Então, como digo, os fatores adicionais de segurança são porque quando hacemos os cálculos, consideramos que todos os alimentos foram tratados com aquele ingrediente ativo, que também não é verdade, porque há uma variação de produtos em um mercado e nem todos vão necessitar ser tratados, nem com a dose mais crítica. E também consideramos que não há dissipação ou degradação, porque congelamos as muestras, pero na realidade as muestras assim, têm um tempo, muitas vezes em silos ou em outras, hasta que cheguem às tiendas para que sejam consumidas. Então, também não consideramos que há essa degradação. Também não lavamos, como digo, não preparamos, então consideramos resultados muito mais altos que geralmente são os consumidos. Opa. Então, acá temos, como temos na prática, temos acá as concentrações e que efeitos adversos não são observados em los animais. Utilizamos concentrações muito mais baixas que isso, como fator de segurança, e geralmente o que ocorre é que os resíduos, que os limites máximos de resíduos são estabelecidos muito baixo, muito por baixo destes limites. Então, aunque um resíduo esteja acima do limite máximo de resíduo, isso significa ilegalidade para o comércio, porque provavelmente não foi, o produto não foi utilizado da forma correta, como está indicado na etiqueta, pero não um problema para a saúde. Porque temos geralmente fatores de segurança, margens de segurança muito grandes, muito largas. Então, as mensagens principais é que a boa prática agrícola, crítica da etiqueta, deve passar por todas as avaliações de riesgo ao consumidor relevantes,
Por lo tanto, o limite máximo de resíduo é seguro, mas não é um estándar de segurança. O que quero dizer? Que limite máximo de resíduo, se há um limite máximo de resíduo, foi testado, é seguro. Se resíduo está por em cima do limite máximo de resíduo, é uma ilegalidade. Pero não quer dizer que é um problema de saúde, porque limite máximo de resíduo não é limite toxicológico, não é limite de onde se resíduos estão acima, por em cima, é um problema. É um limite que uma boa utilização do produto é o resíduo que vai ser em o máximo encontrado. Por isso, extrapolações de limites máximos de resíduos significa uso não coerente com as boas práticas agrícolas do produto, pero não necessariamente um risco à saúde da população. Muitos fatores adicionais de segurança são considerados durante a avaliação e uma comunicação não adequada causa medo, que vemos e acá tenho um exemplo do impacto da comunicação, porque há um programa cá em Brasil de Anvisa, o programa PARA, que é um programa que hace monitoreio das muestras. Então, este programa utiliza como referência os programas que tem em Estados Unidos e Europa. Então, houve a avaliação, este acá é o resultado de 2016, houve outra depois, pero uma avaliação de cereais, legumes, frutas, verduras e raízes, totalizando mais de 12.000 muestras e 25 tipos de alimentos, que representam mais de 70% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população brasileira. Os resultados desencadeiam a implementação de ações regulatórias, supervisão e educativas. Como digo, a autoridade saca estes alimentos nas tiendas e muitas vezes, esse alimento, quando tem seu resultado avaliado, já foi consumido por algumas pessoas. Pero antes havia um problema de que não se ligava ao produtor de aquele alimento. Então, agora também há uma normativa de traçabilidade para que, em momento que a autoridade evalua este alimento, e se há uma inconformidade, há uma ilegalidade, a autoridade pode alegar ao produtor. E este produtor receba supervisão, ações educativas para que isto não ocorra mais. Então, como foram os resultados deste monitoreio? Das 100% das muestras, 42% não foi encontrado resíduos algum, não foi detectado resíduos. 38% das muestras teriam resíduos, pero os resíduos estavam de acordo com os limites máximos de resíduos. Então, 80% das muestras estavam normal, legalizadas, tudo conforme. Os outros 20% que não estavam conforme por quê? Bem, 1,3% porque os resíduos estavam por em cima dos limites máximos de resíduo, 1,7% porque os limites máximos porque os resíduos estavam por em cima dos limites máximos de resíduo, e porque também na mesma muestra havia produtos não registrados para aquele cultivo. E os outros 18% era porque não havia registro de produtos para aquele cultivo. Então, que a autoridade é isso? Todas estas muestras não conformes, a autoridade é isso na avaliação de risco, porque se não estão conformes, estão ilegais, mas representa um risco para a população. Então, quando a autoridade é isso, a avaliação de risco, chequeou que 99% das muestras estavam dentro de um nível aceitável de segurança. Então, apenas 1% estava fora de um nível aceitável de segurança. E este 1% era principalmente de pinha, de abacaxi, como decimos acá,
E a autoridade complementou que a avaliação de riesgo foi hecha com dados de limites máximos de resíduos, de los resíduos encontrados, pero esses resíduos foram, né, calculados, se utilizou alimento inteiro, como se compra em los mercados, pero o consumo da cáscara, por exemplo, é muito baixo, né? Enfim, e seguro que os resíduos só na pulpa da fruta é muito melhor que na cáscara. Então, conclusão final, não havia problema de riesgo a la seguridade da população. Pero, desculpa, pero hubo na publicação este mesmo ano com relação a este monitoreio de Greenpeace, segura este abacaxi. Acá em Brasil, segura este abacaxi espinha, tem sentido doble, porque segura este abacaxi significa resolve este problema, né? É uma expressão para tipo resolve este problema. Então, houve esta publicação hablando que los deste 1% que não se consome casca, pero que los abacaxis estavam, as pinhas estavam envenenadas, que foi encontrada muestras com resultados por cima dos limites máximos de resíduo em alguns dos alimentos, pero representatividade muito pequena, porque era uma muestra, 5 muestras, e muitos dos alimentos com cáscara, né? Geralmente não comemos banana com cáscara, mamones com cáscara, laranjas com cáscara. E, na realidade, estava arriba, estava por cima dos limites máximos, pero quando hacemos a avaliação, aun que utilizamos os resultados com cáscara, não era um problema de riesgo. Pero mira como uma comunicação, os mesmos dados, pero uma comunicação de segurança e uma comunicação de pânico, que as pessoas estão correndo riesgo. E houve uma vez que eu estava participando de um evento que era para, né, mostrar como todo isso é ético, e colocamos umas frutas para que as pessoas pudessem, tipo uma tenda de feria, para atrair a atenção das pessoas e que nós podamos explicar os conceitos. E houve uma pessoa que perguntou: estas frutas são orgânicas? E eu não sou, e eu não conseguia falar mais nada, porque a pessoa disse, então não quero. Então, claro, né, respeito, não quero. Pero era um evento, né, e havia um coffee break, né, uma mesa de coffee break, e nessa mesa havia tortilhas, salgadinhos, como digo, antorrilhos, né, em espanhol, em México, antorrilhos, e ele começou a comer aquelas coisas, então eu estava observando, que não perguntou se o maíz que foi utilizado ali, foi utilizado o produto, não perguntou se os animais, né, os pollos que estavam, né, que estavam lá em estes antorrilhos, teriam usado hormônios ou não perguntou nada, aí estava seguro. Só para comer a banana que ele se preocupou Então, este tipo de comunicação, né, causa este tipo de comportamento na sociedade. E vemos as pessoas muito preocupadas em comer os alimentos que são mais saudáveis, porque pensam que podem estar sendo envenenadas por este tipo de comunicação. Então, foi uma situação muito, muito interessante acá, porque como a comunicação dos mesmos dados podem trazer né, conceitos, informações, principalmente para as pessoas que não sabem que há por trás, completamente diferente. Então, eu finalizo acá minha apresentação. Creio que há tempo, sim, para algumas perguntas, se tienen. Gracias. Bueno, pues invitar a los participantes a que si hay alguna pregunta, pues puedan escribirla por medio del chat, y con mucho gusto, bueno, daremos un tiempo para que Bianca nos pueda ayudar a contestar estas dudas o
inquietudes que puedan llegar a tener respecto al tema. Entonces, bueno, estamos aquí revisando. Bueno, hay una pregunta que tenemos aquí que dice, ¿por qué no se diferencia el LMR en relación al mecanismo de acción del plaguicida aplicado? Porque o limite máximo de resíduo é a quantidade que se queda em um alimento. Não está relacionado com eu não sei exatamente aquela pessoa que era, talvez me dê um pouco mais de... Pero os limites máximos de resíduos são estabelecidos de acordo com a quantidade que se queda em alimento, e não com o mecanismo de ação. Pode... Se tem um mecanismo de ação que necessita de menos produto, né, e os resíduos, ao final, são menores, é isso que importa na realidade, os resíduos que se quedam. Não sei se respondi, pero talvez pueda me dar um pouco mais de que se passa por esse tipo de dúvida, pero... Os límites são, como digo, né, é uma ferramenta que a autoridade tem para saber se utilizou corretamente ou não. Como é o mecanismo de ação? Talvez a pessoa queira dizer que talvez por o mecanismo de ação necessite de usar menos produto. Não sei, a mim me gostaria de entender um pouco melhor que está por trás da pergunta. Ok, bueno, a ver si Tomás Brito nos puede ampliar un poco y si la respuesta fue lo que él esperaba, y si no, bueno, que nos ayude a entender un poquito mejor. Mientras tanto, sigo con las preguntas que tenemos aquí. Por ejemplo, otra pregunta dice, ¿los plaguicidas de contacto tienen un mayor riesgo de LMR respecto a un sistémico? Depende, não é uma regra. Por quê? Porque de contacto se aplica em la fruta, em o alimento que vai ser consumido ao final, pode, neste caso, ter uma situação que o produto se quedou lá. Pero se tem um produto que é de contacto, pero é aplicado antes de, por exemplo, da formação da fruta, por exemplo, pode ser uma situação menor, por ser de contacto. Então, não há um preto ou branco, né? Um sim ou não. Depende de um conjunto da própria degradação do produto, de como é utilizado, se é utilizado antes ou depois da formação do produto. Há um conjunto de situações, não simplesmente dizer que todos de contacto deixam mais resíduo não é certo, porque podem ser utilizados de forma diferente, e temos que evaluar o todo, e não só um parâmetro. Excelente, muchas gracias. Nos preguntan también si hay una página donde se puedan revisar los LMRs. Sí, hay varias páginas. Há páginas, por exemplo, de México, há páginas de Codex, né? Tudo está na internet. Então, entendo que os limites máximos de resíduos de México, por exemplo, estão na página de Cofepris. Os de Codex, também se coloca... Também posso dar uma lista de los links. Também tem os limites máximos de resíduo da União Europeia, que também está na internet, na página de EFSA. De Brasil, que está na página de Anvisa. Então, há sim, muitos os límites geralmente estão disponíveis em links na internet de todos os países que têm uma lista oficial. Há países que não há uma lista oficial de limites máximos de resíduos. Então, em este caso, não pode consultar. Mas se há uma lista oficial em o país, sim, é possível consultar todos. Bueno. No sé si queda que después pueda pasar una lista de los links que tengo. Sí, yo con mucho gusto. Bueno, los correos electrónicos al momento de cuando la gente hace su registro, bueno, se quedan los correos electrónicos donde a través de ellos podemos hacerles llegar la información
que se genera a partir de esta sesión. Entonces, sí, con mucho gusto yo lo puedo compartir y lo hacemos así. Entonces, bueno, continuamos con las preguntas. Tenemos aquí otra que dice, ¿los LMR pueden indicar indirectamente una sobredosificación de plaguicidas? Se os resultados estão por encima do limite máximo de resíduos, sim. Pero o fato de um limite máximo de resíduos ser alto, talvez quizás seja isso que aquela pessoa pensa, se é alto é porque há uma dosificação alta. Não, é porque há uma dosificação necessária para aquela realidade. Então, como digo, podemos ter acá, exemplo, né, Brasil, mesmo, aunque México, Latinoamérica, né, temos produção todo o ano. Então, quando comparamos isso com situações de países como Estados Unidos e Europa, que há inverno muito rigoroso, e que então, em este inverno rigoroso, muitas das enfermidades, né, é um plaguicida natural, é o inverno rigoroso. E nós outros acá produzimos todo o ano. Então, é natural que às vezes tenhamos que ter uma situação mais crítica de produto acá para conter a situação regional. Então, pero se é um limite máximo de resíduo alto, significa que às vezes é um produto de toxicidade barra e não há problema com a avaliação de riesgo. Então, uma sobredosificação é se os resíduos encontrados estão por encima dos limites máximos de resíduo, pero se não, não é uma sobredosificação. Muy bien. Nos preguntan también cuál es la diferencia entre un límite de cuantificación y un límite de determinación y por qué algunos países por default establecen un límite de cuantificación de 0.01. Muy buena pergunta. O limite de quantificação é dado por método analítico, então, geralmente, é a menor concentração em que podemos ter uma certidumbre em relação àquele resultado. Déjame volver acá. Considera que, né, assim leemos os resíduos em los equipamentos, então, 0.01 é realmente uma concentração, né, é um pico acá, que um método analítico que conseguimos ter certidumbre deste resultado. Limite de detecção significa que, às vezes, podemos mirar uma coisa muito pequena acá, muito pequena, que consigo detectar, mas eu não consigo dizer com certidumbre seu resultado. Então, dissemos que são detectados, mas não são quantificados. Então, estão por baixo de 0.01. Não há muita incertidumbre com relação a esses resultados. Mas, quando dissemos 0.1, já temos uma certidumbre maior para dizer que o resultado é aquele. E o que ocorre? Alguns países, quando não têm, exemplo, Europa, né? É um caso clássico. Eles têm registro, considera que tem registro para alguns cultivos. Para todos os outros cultivos que não têm registro, adoptam limite por defeito, né? Limite default. Que significa isso? Que eles conseguem evaluar com certidumbre resultados que estão por em cima de 0.01. Por debaixo, não há certidumbre. Então, o que fazem? Dizem que o limite é 0.01, porque a partir de ali, se há resíduos em esta concentração, eles conseguem determinar, e é uma ilegalidade, porque se não há registro, ou se não tem limite máximo de resíduo daquele país, os resíduos têm que estar por debaixo, por baixo. Então, hablamos limite default, que geralmente o limite default é o limite de quantificação do método, é a quantidade que a autoridade consegue diferenciar se há ou não resíduo allá. Pode ser que ele detecte abaixo, pero por la falta de certidumbre relacionada àquele método, àquele laboratório, então não vai causar prejuízo a um produtor sem uma certidumbre
sobre aquele resultado. Então, se considera que aquele é o limite que, a partir de ali, ele empieza a ler, a ter, a conseguir ver quanto que tinha de resíduo em aquelas amostras. Então, generalmente, limite máximo de resíduo, default, esse é o limite de quantificação do método do ativo. Pode haver diferenças, né, de limites de quantificação. Há ativos que não são tão fáceis de ser evaluados, ou métodos mais complexos, então, pode haver diferenças entre os limites de quantificação e, consequentemente, os limites de default. Muy bien. Muchas gracias por esta respuesta. Y bueno, pues tenemos varias preguntas, entonces vamos a tratar de agilizar para dar la mayor cantidad de respuestas posibles. Nos preguntan también, ¿los residuos en campo abierto son iguales que en agricultura protegida, por ejemplo, en cultivo de jitomate? Esta é uma pergunta recebemos sempre estas perguntas em los eventos que participamos. Na verdade, nosotros en la industria no tenemos muchos datos con relación a esto, pero hay un estudio que tuve la oportunidad de ver, que fue hecho en Chile por una empresa, uma universidade que oferece análises, e que fizeram esta comparação em uvas. E que, na realidade, não se chegou a uma conclusão, porque houve ativos que sim, se mostraram que eram maiores em cultivos protegidos e outros não tanto. Então, por uma coisa que foi definido, né, que foi estudado em isso, é que, realmente, o cultivo protegido tem mais efeito em produtos que são aplicados mais cerca da cosecha. Então, não há uma resposta também preto ou branco, porque há diferença entre os ativos. Eu diria que se espera que quizá tenha um resíduo maior protegido, porque se protege o resíduo, a planta, ela está menos exposta a lúbias, por exemplo, que pode diminuir, ou mesmo a degradação do produto pode causar prejuízo à degradação do produto, mas não é realidade para todos, e generalmente é mais sensível, né, há mais diferenças quando são aplicações, quando são tempos de cosecha muito pequenos. Então, as aplicações muito cerca de cosecha. Pero aplicações mais tempranas, geralmente, não se vê tantas diferenças. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, para la determinación de un LMR, ¿no importa la presentación del producto? Es decir, si es un granulado o una suspensión acuosa. Não, generalmente conduzimos os estudos com tipo de formulação que vai ser registrado, né? Então, há algumas formulações que sabemos que pode ter algumas diferenças, há algumas autoridades que exigem que se mostre em diferentes formulações, pero como os limites, generalmente, como digo, são estimados com uma margem de segurança muito grande, né? Estamos falando acá de dobro, muitas vezes doble de maior resíduo. Essas diferenças em formulações, geralmente, poderiam ser cobertas por estes valores. Pero há diferenças das autoridades como interpretam isto. O que hacemos nas empresas, generalmente, é conduzir o estudo com a formulação que se deseja registrar, e se há mais de uma, qual que é a esperada, muitas vezes, de ter maior resíduo, e conduzimos com esta também. Gracias. ¿Y qué organismo regula los laboratorios que realizan los estudios de LMR? Os estudos para se proponer LMR são as empresas que vão registrar o produto,
que hacen estos estudios de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, tienen que tener todo registrado, reciben auditoría de los órgãos auditores. Ahora, los laboratorios que verificam se os resíduos de los alimentos estão, né, por debaixo ou por cima, são os laboratórios de monitoreio, que chamamos. Generalmente, eles fazem parte há um sistema de SANCO, não sei muito bem, que eles têm que, para garantizar a qualidade, que eles podem dar-lhes resultados confiáveis. Não sei exatamente, pero para ter limites máximos de resíduos, são laboratórios que são estudos contratados por las empresas registrantes. Então, os laboratórios têm que ter BPL. Podem não ser laboratórios, né, próprios, pero têm que contratar laboratórios que têm BPL. Buenas prácticas de laboratório. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre LMR y tolerancia de importación? La diferencia que es lo mismo, pero límite máximo de resíduo, LMR, llamamos quando hablamos nacionalmente. Tolerância de importação, quando queremos um limite máximo de resíduo em outro país com dados de nosso país. Então, um limite máximo de resíduo internacional. A tolerância de importação é, por exemplo, acá tem um conjunto de dados que em Brasil generou um LMR de 1 para algum cultivo, algum ativo. Há um LMR de 0,1 em Europa e né, os produtores necessitam que seja 1, né, para que exporte. Então, apresentam dados locais de Brasil para que lá eles evaluam e venham se adotar o limite máximo de resíduo de 1.0 é possível ou não, e se adotam ou não. Aí chamamos de tolerância de importação, pero é um limite máximo de resíduo também, pero em outro país. Muchas gracias. ¿El análisis de residuos debería realizarse de la parte comestible del fruto, por ejemplo, una sandía o una piña? Para a obtenção dos limites máximos de resíduo, é o alimento todo, como é comercializado, como digo, porque allá, em los países que vão receber, eles não vão tirar a cáscara, e sim como os produtos são comercializados. Pero, para uma avaliação de risco, podemos justificar, argumentar que os resíduos nas polpas são muito menores e que esta é a realidade de consumo, na realidade. Pero para os limites, não tiramos, para a obtenção dos limites, não tiramos as cáscaras, com alimento todo, com cáscara, sem lavar, como é cosechado e como é vendido, comercializado. Gracias. Nos preguntan si se pueden utilizar los LMRs de Brasil para usarlos en Colombia, dadas las condiciones similares agroecológicas. Se podem, se as práticas agrícolas de Brasil cobrem as práticas agrícolas de Colômbia. Então, se em Brasil tem um LMR basado em 3 aplicações de algum produto, com a dose X, e em Colômbia se entende usar 5, os dados de Brasil não cobrem a situação de Colômbia. Pero se eles entendem utilizar 1, 2 ou 3, os dados de Brasil cobrem a situação. Então, não está tão relacionado à situação agroecológica, pero mais a como é o estudo, né? Como o estudo foi conducido e como o produto entende ser utilizado. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también en cuánto puede variar la reducción de los residuos entre un fruto que fue cosechado después del periodo de carencia y otro que fue cosechado antes. ¿Se reducen realmente estos residuos después de cosechado y si este producto fuera procesado? Bem, também não tenho uma resposta preto ou branco, porque os produtos são diferentes. Então, há produtos que se degradam mais rápido, há produtos que
se queda mais tempo, pero não vemos degradação. Isto nos responde os estudos, que nos mostra como é o comportamento. Não tenho uma resposta preto ou branco. Pero, em geral, se espera que se tenemos tempo maiores de cosecha, tenemos uma redução de resíduo. Isto é general, que se espera. Pero, quantos por cento, cada produto, cada cultivo é uma situação, não tenho esta resposta. E outra pergunta é com relação aos processados. Generalmente, os processados deixam menores resíduos, mas também não é uma realidade para todos. Então, óleo, por exemplo, é uma situação, né, cultivos que temos óleo, é uma situação que geralmente os resíduos aumentam, pero creio que a maioria os resíduos são menores, pero também, enfim, depende também do produto, né, do ativo. Os ativos se comportam de maneira diferente. Gracias. ¿Y dónde se pueden consultar los metabolitos y o degradados de cada ingrediente activo? Pues en ocasiones suele pasar que en los análisis aparece algo que no se aplicó, pero resulta ser uno de sus degradados. Generalmente, os países, não são todos, né, porque países não, né, regiões como Europa, Estados Unidos, né, têm este link onde estão os limites máximos de resíduo, tem também a informação de quais são os resíduos, os metabolitos, se metabolito deve ser considerado ou não na avaliação de resíduo. Pero em outros países, por exemplo, acá, né, em México também é uma dúvida que tenho, né, como sei que a autoridade considerou, né, porque não há uma definição de resíduo publicada em algum lugar. Então, muitas vezes consideramos que outras autoridades estão considerados como resíduo, como metabolitos relevantes e apresentamos estudos assim, pero não há hoje uma situação clara de onde se consulta isso, que a autoridade em México está considerando, hoje não há. Gracias. ¿Las curvas de degradación se hacen al cultivo o al producto ya cosechado? No, as curvas de degradação se hacen em campo, e se cosecha em diferentes tempos, e se cosecha em diferentes tempos, né? Então, temos produtos cosechados com 10 dias, 15 dias, 20 dias, e vemos se há degradação de resíduo em estas situações. Gracias. Si no existe consumo per cápita en fuentes de referencia, ¿se puede calcular? Y si existiera, ¿nos podría decir cómo se podría calcular? Há países que têm, pero isso é uma encuesta que geralmente, né, autoridades que têm muito acesso estatístico fazem. Então, acá, por exemplo, em Brasil, isto é de responsabilidade do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fazem censo, encuesta, que vai em casa de pessoas, pergunta sobre sua escolaridade, sobre quanto ganham, sobre o que comem, sobre o que, né? E fazem um retrato da população. Então, em estes censos, não sei como se chama em espanhol, essas encuestas, se tem um retrato da população e ali tem também dados de consumo. Então, não é algo que, como calculamos, né? Ou se os países não têm estes dados disponíveis por las autoridades, podemos utilizar os dados de Codex, que é aquele que, né? Esses diferentes clusters, pero acá, como digo, são dados de disponibilidade de alimentos, e acá pode mirar seu país, ver em que cluster está e utilizar os dados que estão lá.
creo que es la forma más fácil para los países que no tienen estos datos disponibles. Ok, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. Vamos a ver hasta dónde avanzamos porque, bueno, Qué el bueno, qué tiempo... bueno. Sí, y la verdad es que le agradecemos mucho la participación a las personas que amablemente nos acompañan. Voy a tratar de abarcar lo más que se pueda. De otra manera, bueno, al final de la presentación se encuentran los datos de Bianca también para que, bueno, si gustan, bueno, puede haber una comunicación ahí para atender también algunas preguntas muy, muy específicas, o al correo, les voy a dejar mi correo también si alguien necesita posteriormente hacer alguna consulta, la podemos canalizar también con ella. Bueno, voy con otra pregunta que vimos por aquí. ¿Puede un laboratorio de Japón, Corea y Estados Unidos determinar residuos de plaguicidas que nuestros laboratorios en México determinaron como trazas o LPC? Pode ocurrir, já ocorreu também, houve uma situação em Brasil que acá os laboratórios faziam as análises e estava tudo ok, e quando chegava em Japão, diziam que os resíduos estavam por em cima. E aí, às vezes, algumas situações de países que se isso ocorre mais de uma vez, pode haver uma interrupção de importação. Então, houve um grupo que foi a Japão para entender porque havia diferença entre os resultados. Então, se viu que estavam considerando, né, como foi hecha a análise. Então, era uma situação que de LCMS não era realmente, como digo, confirmado, pero Japão estava considerando que poderia ser, então estava considerando que era. Então, pode haver diferenças, sim, entre os laboratórios, pode ter diferenças de experiências de los profissionais que trabalham em cada um deles. Então, quando há situações como esta, tem que ter expertos por detrás para entender que pode estar havendo em estas diferenças, pero pode. Muchas gracias. Aquí nos hacen un comentario, dice, es confuso y se presta a malas interpretaciones el hecho de que el tiofanate, espero pronunciarlo bien, meril, se degrade a benomil y a carbendazim. Estos metabólicos se consideran legales cuando proviene de la aplicación de tiofanate metil. Não são considerados legais porque não há como saber. Quando se hace a análise e se encontra carbendazim, não se sabe se foi aplicado o carbendazim ou se foi aplicado o tiofanato. Então, quando temos a análise de metabólito, a menos que encontremos também tiofanato. Pero quando temos ativos que se vão outros metabólitos, e o metabólito que parece muito, não há como distinguir que foi utilizado. Esse é o caso de ditiocarbamatos, né? Hoje não temos um método de análise que distingue metiram de mancozeb, transformamos tudo em CS2 e de sulfeto de carbono. Então, não há um método específico para cada um deles. Então, se identificamos de CS2, não sabemos se foi utilizado maneb, zineb, metirão, mancozeb. Há algumas. Então, é o mesmo para carbendazim. Não se sabe se foi utilizado carbendazim ou teofanato, em este caso. Se encontra carbendazim. Muy bien. Bien. Tenemos aquí, dice, un residuo por encima del LMR se constituye en un ilegal. Se constituye en? Un ilegal. Ilegal. Ajá. Un resíduo por encima del LMR se constituye un ilegal. Ajá. Não é um problema necessariamente, como digo, para a saúde, mas é ilegal. Ok.
Bueno, pues básicamente, bueno, seguiremos viendo a ver ahorita qué otras preguntas quedan pendientes y vamos a tratar de canalizarlas. Ya por el tiempo vamos a cerrar. Yo estoy compartiendo en este momento una liga de evaluación para que las personas que deseen obtener una constancia de la sesión del día de hoy, pues bueno, puedan participar. No es obligatorio, pero bueno, es la invitación a hacer esta evaluación. Es una liga para que puedan realizar esta breve evaluación. Son 5 preguntas y bueno, pues ahí les pediría que pusieran sus datos completos, su correo electrónico correcto para hacerles llegar la constancia pues a los correos que ustedes coloquen ahí. Entonces, bueno, Bianca, yo quisiera agradecer nuevamente esta excelente presentación que nos ha enriquecido mucho y bueno, pues que esperamos que no sea la última vez que te tenemos en este espacio. Muchísimas gracias por el tiempo, sobre todo también gracias al equipo de BASF que nos ayudó a coordinar esta capacitación. Muchísimas gracias también a la gente que nos favoreció con su compañía, con sus preguntas y bueno, pues seguiremos trabajando en estos espacios para llevar más información que sea de su interés.